aonde lemos sobre a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando a gente fala em manifestação, fala num ato público de alguém se pronunciar, de alguém tomar uma posição. E nós temos aqui duas situações: a da criatura e a dos filhos. Quando a Bíblia fala toda a criatura, então fala dos animais, das plantas, do homem e do próprio planeta. Todos foram danificados pela queda do primeiro Adão. Todos foram danificados. Eu estava observando ali e eu quero levar você a Gênesis capítulo 3, versículo 17, texto por demais interessante. e 17 do Gênesis. É quando Deus vai tratar do pecado. Ele trata com a mulher, trata com o homem, trata com a serpente. E cada um usa de subterfúgios. Porém, Deus dá uma sentença a todos. Versículo 17, disse o Senhor: porque destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, o mundo que Deus fez foi um mundo que não era mau, que era bom. Mas por conta do pecado, ele tornou-se o que nós estamos vendo hoje. Mas a ardente expectação da criatura. Criatura, ele fala do mundo animal, do mundo vegetal, dos animados e inanimados, do próprio planeta e dos homens. Todos foram danificados por conta do pecado. O pecado é uma coisa terrível. Mas não vamos falar disto. Nós temos 5 exemplos. O primeiro nós falamos terça-feira passada, que foi o de Abel. E Abel significa transitório. Abel manifestou, ou seja, significa ou simbolizou a manifestação da obediência. Está escrito que pela fé ofereceu a Deus maior e excelente sacrifício que Caim. Deu o primeiro e deu o melhor para Deus. Ele não só deu o primeiro, mas deu o melhor para Deus. Ele ofereceu sacrifício, ou seja, ele prestou um culto que agradou a Deus. Eu estava ali observando o comportamento da igreja enquanto a orquestra tocava. E o maestro fez 2 vezes um esforço muito grande para a igreja adorar. Mas eu percebi que a maioria não adoraram, estavam desapercebidos.
E é muito importante que tenhamos este entendimento, que quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para assistir um culto, a gente vem para prestar um culto. E este culto a gente deve dar a Deus o primeiro e o melhor. Naqueles dias de Adão, Abel e Caim, eles prestaram um culto a Deus, e cada um ofereceu o seu sacrifício. Mas o problema não estava no sacrifício, o problema estava no coração de cada um. Como Abel, ele ofereceu o primeiro, primícias, e o melhor, Deus se agradou. Mas como Caim não teve a mesma responsabilidade, como Caim fez de qualquer maneira, inclusive há um texto bíblico que é uma profecia, que diz: maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É um texto que quase que não falamos, que ninguém prega, porque hoje a maioria dos pastores não querem pregar mensagens de juízo, e alguns ficam com medo que a igreja fique vazia. Mas doutrina não mata, pelo contrário, ajuda a chegar no céu. Mas quero só fechar, porque falamos isso no culto passado. Abel, ele obteve o testemunho de justo e a aprovação quanto à sua oferta. Glória a Deus. Oxalá que Deus, da mesma forma que recebeu a oferta de Abel e se agradou, que ele também possa receber a nossa oferta. O culto que nós viemos prestar a Deus é a nossa oferta. Então que ele receba a nossa oferta, e assim possamos ser agradecidos com a resposta dele, que foi diferente de Caim. E Caim, meus amados irmãos, ele matou o seu irmão. E hoje se mata de muitas maneiras os irmãos, né? Se mata através das redes sociais, se mata através das falácias, enfim. Mas a grande verdade é que Deus não recebeu a oferta de Caim. E ele devia ter ficado com raiva de quem? De Deus. Mas ele ficou com raiva de quem? Do irmão de Abel. O que Abel tinha a ver com isso? Ele fez a parte dele. Aleluia. Mas aí ele planejou matar o irmão e o matou. Mas a palavra de Deus diz que o sangue de Abel ainda hoje clama, ainda hoje fala. Glória a Deus. O segundo exemplo é Enoque. Diga Enoque. Isto. Enoque é a manifestação de santidade. Diga santidade. Isto. Enoque é a manifestação da santidade. Vamos ver Gênesis 5, 22 a 24, por favor. Gênesis capítulo 5, 22 ao 24. Capítulo 22, como é que nós lemos? E andou Enoque depois que gerou a Metusalém, versículo 23. Versículo 24. E andou Enoque muito bem.
ele manteve uma comunhão tão grande, tão estreita, tão perfeita com Deus, que não deu mais para ele continuar aqui na terra com os homens. Deus o tomou para si. A primeira pergunta que não nos permite, não nos deixa calar é: será que nós outros hoje podemos andar com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Enoque andou com Deus. Irmãos, o que na verdade a Bíblia quer dizer em andar com Deus? Seria Enoque andando aqui e Deus andando aqui ao seu lado? Seria isso ou não? Aleluia. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Está escrito. Hebreus 11, 5. Antes da sua transladação, olha lá. Hebreus 11 e 5. É isso mesmo? Vamos repetir. Versículo 5. O que é que diz? Pela fé. Deu uma paradinha. Enoque foi transladado para não ver uma espécie ou tipo de arrebatamento. E não foi achado, vírgula, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, é aqui. Antes da transladação, que foi que aconteceu? Pronto. Ele foi transladado porque viveu de tal forma, de tal maneira que agradou a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não só andou com Deus, ele não apenas andou com Deus, ele andou com Deus não de qualquer maneira, ele andou com Deus de uma tal maneira que Deus se agradou dele. 1 João 2 e 6. Põe aí na tela, meu filho. Aí vem para nós hoje. Aquele que diz estar nele, pronto. Quem diz estar em Cristo? Paulo falou sobre isso e é o texto áureo dos novos convertidos, não é? 2 Coríntios 5 e 17. Precisa colocar na tela, esse todo mundo sabe decorado. 1, 2, 3 e já.
Quem diz, se alguém está em Cristo, as coisas velhas. Quando você ver alguém, algum crente, vivendo como um pecador, é porque ele ainda não nasceu de novo. É porque ele ainda não está convertido. Ele está convencido de que a igreja é o melhor lugar de ele estar, mas ele não está convertido. E uma pessoa não convertida, ela é consciente que está vivendo de forma que não agrada a Deus. Ela faz as coisas erradas e sabe que está fazendo errado, mas não tem forças para não fazer. É diferente de alguém convertido. Pode fazer alguma coisa errada, mas na hora que faz, dói dentro do seu homem interior, dói no seu coração. Glória a Deus. Quando peca, meu Deus, pequei. Procura o pastor. Aleluia. Então Enoque significa manifestação de santidade. Observe que antes dele ser transladado, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quem lembra da sunamita? O profeta passava todos os dias. Ela chama o marido e disse: marido, veja, todo dia este homem passa por aqui, e eu tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Por quê? Ela disse que ele era um santo homem de Deus, porque ele era diferente, porque ele não fazia o que o mundo faz, não vivia como o mundo vive, não falava o que o mundo fala. Então é assim que precisa ser um cristão, porque isto vai agradar a Deus, e o próprio Deus, e o diabo, e os homens testificarão de você. Disse: não, ele não. Glória a Deus. Aleluia. Andou Enoque com Deus, alcançou testemunho na terra e no céu. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Me ajude, por favor. Disse Deus, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, o Senhor apareceu para ele. Olha, irmãos, quem anda com Deus anda seguro. Quem anda com Deus tem visão. Quem anda com Deus tem revelação. Quem anda com Deus tem intimidade. Quem anda com Deus tem autoridade. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Quem anda com Deus não tem medo de macumba, de praga, de cara feia, de calúnia. Não, por quê? Porque anda com Deus. Aleluia. Como foi mesmo que estávamos dizendo? Deus falando com Abraão. Deus estava conversando com ele. Outro dia um irmão perguntou: pastor, como é assim que o senhor diz que conversa com Deus? Eu digo: olha, conversar com Deus não é lá coisa tão difícil.
Agora, um pouquinho mais difícil, que exige mais, é Deus conversar com você. Porque na hora que você dobra os joelhos, você vai conversar com Deus. Mas o problema não é você estar ali conversando com Deus. É Deus conversar com você. E tem crente que Deus não conversa com ele. E até que queria, mas ele não deixa, ele não dá tempo. Você já esteve numa roda de amigos que ninguém consegue falar, porque tem um que fala sozinho por todo mundo? Quando você olha, porque ele já toma a palavra e já vai de novo. Tem crente assim. Dobra o joelho, ó Senhor. Aí quando para respirar, que o Senhor vai falar, ele começa de novo. Aí termina, diz amém. Não espera nem que o Senhor diga alguma coisa, já levanta e já sai. Terminei. Conversou com Deus? Conversei. O que foi que ele disse? Nada. Você não deixou. E é possível conversar com Deus? Claro que é. Mas tem um pequeno detalhe. Não se pode conversar com Deus estando na carne. Por quê? Porque Deus é espírito. A conversa com Deus tem que ser de espírito para espírito. Como assim, pastor? Eu sou um espírito. Possuo uma alma e habito num corpo. E eu não preciso deste corpo para conversar com Deus. Eu preciso de um coração quebrantado e de um espírito livre para entrar no mundo espiritual e falar com Deus. Se é que vocês estão entendendo. Estou falando de coisas espirituais. Aleluia. Vamos voltar para Gênesis. Aonde estávamos mesmo? Deus falando com Abraão. Ou Abrão, né? Vamos lá. Deus falou com ele. Não foi nem ele que falou, foi Deus que falou com ele. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Segura aí. Naquela hora que Deus disse, eu sou o El Shaddai, aleluia, Abrão disse, sei que ele tem uma mensagem para mim. E ele, aleluia. Aí Deus disse, anda na minha, andar, curso da vida. Diga, curso da vida. Isso. Andar, caminhar, deslocar. Glória a Deus. Por exemplo, os filhos de Deus estão na terra, numa jornada, ou seja, em uma caminhada. E estamos numa caminhada para onde? Para o céu. Mas os filhos dos homens não estão vendo. Não entendem. Você lembra de Obabe? Aleluia. Números. Obabe eles estavam naquela caminhada. E Deus
queria que ele entrasse na caminhada. E usou quem? Moisés. E Moisés convidou para entrar na caminhada. E diz: olha, Hobabe, nós estamos indo para uma terra que Deus nos prometeu. Vem conosco. Hoje nós podemos também dizer: fulano, pense em alguém que você conhece que ainda não está salvo. Fulano, nós estamos indo para um lugar que Deus nos prometeu. Vem conosco. E a pessoa perguntaria: mas que lugar é esse? É o céu. E a pessoa ia dizer o quê? É negócio de religião. Não quero não. Por quê? Porque só sabe o valor deste caminho quem anda nele. Só sabe o valor deste caminho quem é espiritual, quem tem o Espírito Santo. Quem não tem, não entende. Você lembra de Jesus, quando preparou os discípulos para ir para o céu, que disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, não fosse assim, eu vou preparar lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Deus falou isso, e disse: vocês sabem o caminho. Aí Tomé disse: nem sabemos para onde tu vais, e como conhecemos o caminho? E ele era o quê? Crente, discípulo de Jesus. Ora, será que você que está me ouvindo, que é crente, será que você sabe para onde Jesus foi? Pastor, eu sei, Jesus foi para o céu. Ótimo. Mas você conhece este caminho? Porque é um caminho apertado, uma porta estreita. Mas eu vou mais. E você está neste caminho, andando neste caminho? Vamos voltar para Abraão. Aí Deus disse a ele, depois que ele disse: eu sou o El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz: Abraão, anda na minha presença. Andar na presença significa andar com Deus. A presença. Só que Deus é Espírito. E ele disse à mulher samaritana: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui com este lenço? O que é que está acontecendo com ele? Ele está sendo sacudido, está sendo movido. Por quem? Pelo vento. Quem está vendo o lenço aqui, levante a mão. E quem está vendo o vento? Olha para quem está perto de você e diga: você está entendendo? Mas está mesmo. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é muito forte, perfeito. E a perfeição, existem dois aspectos: no sentido relativo e no sentido absoluto. No sentido absoluto, perfeito só Deus. Mas no sentido absoluto, relativo, nós somos perfeitos. Por quê?
porque temos o DNA de Deus. Eu disse que nós temos o DNA de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, Enoque manifestou através da sua própria vida pelo corpo a santidade de Deus. Por quê? Porque obteve testemunho de que agradara a Deus. O apóstolo Judas, irmão de Jesus precisamente, ele escreve no versículo 14 as palavras de Enoque, que diz: eis que vejo o Senhor entre suas miríades de anjos. O que isto quer dizer, pastor? Isto quer dizer que quando o Senhor foi transladá-lo, ele veio com miríades de anjos. Os olhos de Enoque espirituais foram abertos e ele viu o Senhor e miríades de anjos e subiu ao encontro dele para estar para sempre com o Senhor. É o que vai acontecer com a igreja. Oh, aleluia, aleluia. E seguramente nós precisamos e devemos viver em santidade. O apóstolo Pedro disse: sede santo, como o vosso Pai Celestial é santo. Segui a paz com todos, e a santificação, preste atenção, e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Quem é santo não mente, não mata, não rouba, não calunia, não difama, não odeia, não arranja intrigados. E aí você se avalia. Longe de mim de pôr a mão para julgar alguém. Não, Senhor. Aleluia. Agora, Jesus disse: uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Aleluia. Eu posso dizer que alguém está na condenação? Posso. Desde que eu veja esta pessoa no pecado. E o pecado pode ser visto? Pode. Glória a Deus. Existem pecados que não são vistos, que não podem ser vistos. Mas há outros que podem ser vistos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Santidade. Santidade é uma necessidade para o salvo. Deus não tem compromisso. Deixa eu dizer outra vez. Deus não tem compromisso com o homem no pecado. Ele pode cantar bonito, ele pode tocar maravilhosamente bem, ele pode ser um grande pregador, ele pode ser um membro da igreja, ele pode ser um cooperador, um diácono, um presbítero, um pastor do campo, um presidente. Pode ser tudo isso, só não vai para o céu se tiver pecado. E outra coisa, tempo, eu disse, tempo não apaga pecado. Davi pecou, se prostituiu, adulterou, desculpe, ele adulterou. O tempo passou e ele continuou de boa, coroa na cabeça, veste real, mas sem a presença de Deus.
sem a salvação de Deus. Mas Deus, por amá-lo, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer salvar. Toda vez que o homem erra e peca, Deus vai a ele. Mas não vai para matá-lo, não. Vai para ajudá-lo. Vai para tirá-lo do chaco de lodo, do fundo do poço. Aí Deus vai. E Davi não se arrepende. O tempo passa. E Deus disse: eu vou a Davi. Davi não foi a Deus, mas Deus foi a Davi. E Deus foi a ele através de quem? Do profeta Natan. E hoje nós temos profetas? Temos profetas. Estou falando de profeta. E o que é um profeta? Um profeta é um homem ou uma mulher que deixa ser usado para dizer aquilo que Deus quer que seja dito. Estou falando de profecia do óbvio, não. Não, estou falando de verdadeira profecia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Manifestação de santidade. Então, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, Davi, segundo o coração de Deus, tinha um compromisso com Deus. Deus tinha um compromisso com ele. E enquanto ele estava na posição que Deus queria que ele estivesse, Saul tentou matá-lo, fez coisas terríveis, mas em tudo Deus lhe deu vitória. Depois que ele chegou lá no trono, aí ele faz uma bobagem daquela. Aí Deus levanta Natan. Aí Natan vai lá no palácio, conta uma parábola. E Davi disse: um homem deste deve morrer. Aí o profeta diz: este homem é você. Ele quem deu a sentença dele. Mas morreu? Morreu não. Por quê? Por conta da misericórdia de Deus. O melhor caminho para quem erra, o melhor caminho para quem peca, o melhor caminho para quem faz as coisas erradas se chama confissão. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Aleluia. Aleluia. Então, Enoque, santidade, manifestação da santidade. Para quê? Para que possa vencer nas batalhas. Número 2, santidade para ver a Deus, para ter intimidade. Aleluia. Você já pensou um crente que não anda com Deus? Ah, pastor, mas o senhor não explicou direito o que é andar com Deus. É andar em santidade. É andar como ele andou. Estou falando ele como homem. Não foi isso que ele disse a Filipe? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele disse: há tanto tempo eu estou com vocês, convosco, e você ainda não me conhece? Olhe para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus estava homem, estava aqui na terra, comendo farinha e feijão. Glória a Deus. Só não estava fazendo o quê? Pecando. Só não estava o quê? Mentindo. Só não estava o quê? Caluniando ninguém. Glória a Deus. Não querendo o mal de ninguém. Porque tem pessoas que destilam maldade, Adiel. Tem pessoas que destilam ódio. Tem pessoas que não se conformam enquanto não acabar com o outro.
Que espírito é este? Você lembra dos discípulos na cidade dos samaritanos? Que os samaritanos não ofereceram pousada para Jesus e para eles. Aí eles vieram, Jesus, eles fecharam as portas. Não quer não que a gente se hospede aí. O Senhor quer que a gente faça uma oração e desça fogo do céu e queime todo mundo? Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. Irmão, Jesus disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu irmão, não responda para mim, responda para você mesmo. Você é manso? Minha irmã, tu é mansa em casa com teu marido? Ou tem panela amassada por lá que você amassou na cabeça dele? Aleluia. Porque na igreja aqui, irmão, todo mundo é uma bênção. Eu quero saber aqui não. Eu quero saber lá, na sua casa, se a sua esposa, se eu chegasse para a sua esposa e ela contasse o que você faz em casa, aleluia, se ela teria coragem de contar. Ó, pastor, eu vou contar, mas ó, pelo amor de Deus, não diga não, porque se disser, pronto, o senhor vai fazer um funeral. Maridão, tu crente, aprendeu de quem? De Jesus não foi, nem também do pastor Arnaldo. Aleluia. Olha, irmãos, deixa eu contar um fato. Nós saímos aqui da igreja e quando chegamos ali em Gustavo Paiva, que sai muitos irmãos, né? E passou um camarada daquele naqueles ônibus de estudante, né? E o irmãozinho vinha devagar e passou de lado com o ônibus, arrancou o retrovisor dele e foi embora. Na sequência, os irmãos foram chegando, foram parando para saber o que tinha acontecido. Eu cheguei, parei também e fui lá ver. Aí um obreiro nosso, dirigente de congregação, estou falando, ele não está mais aqui não, graças a Deus, certo? Aí foi lá, meu irmão, o que foi isso? Meu irmão, o que foi isso aí? O que foi mesmo aí? Disse, e cadê o camarada? Se eu tivesse aqui, eu ia estar num papo. Meu Deus do céu, glória a Jesus. Dirigente, pastor, querido, pelo amor de Deus, não aprendeu de Jesus. Então Enoque, ele manifestou a santidade de Deus na sua geração, que não era tão fácil, era uma geração pior do que a geração de hoje, mas Deus o transladou. Por quê? Porque ele alcançou testemunho que agradou a Deus. Da mesma maneira que foi com Enoque, será hoje também com aqueles crentes que estão andando em santidade. A trombeta vai tocar e nós vamos ouvir subir ao encontro do Senhor nos ares para estar para sempre com Ele. Fiquemos de pé, amados.